Toda aquela construção obtida pelo presidente na eleição para as presidências da Câmara e do Senado pode esboroar-se com essa crise criada aqui pelo deputado e policial Daniel Silveira por ofensas e desacato ao Supremo Tribunal Federal. É que aquela eleição acabou implodindo, inclusive, algumas candidaturas à presidência da República dentro da faixa da direita que compete com o presidente Bolsonaro. Mas agora a Câmara vai se ver no constrangimento de liberar o deputado, mas a duras custas, principalmente, eu não digo nem da questão midiática, mas da questão da opinião pública, que abrange, que é mais abrangente, não é? Porque envolve todas as instituições e principalmente o cidadão comum ou o cidadão médio que consegue pensar e fazer seu raciocínio, inclusive político. O episódio mostra que o governo, e principalmente o presidente Bolsonaro, não está conseguindo conter os seus radicais. A gente já viu aí as questões da política externa, à frente da qual ainda se encontra o diplomata Ernesto, mas que é mandado, é controlado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente. Um homem de difícil controle, apesar de todas aquelas agruras que ele mesmo sofreu na sua curta vida política no Congresso Nacional, para onde foi mandado com a maior votação de deputado federal da história do Brasil, a partir do estado de São Paulo. Ora, os problemas que o Eduardo causou na diplomacia fez com que o presidente nomeasse nada menos que 3 ministros para encaminhar a solução da política externa. Algumas questões, principalmente com a China, com a Argentina e com o Oriente Médio. A Câmara dos Deputados, que sofre, por questões internas, daquele velho problema do espírito de corpo, já que atinge um de seus membros, que foi preso por determinação, digamos assim, monocrática do Supremo Tribunal Federal, agora acobertada com a decisão unânime da Corte, a própria Câmara, se vê numa situação difícil, porque liberar pura e simplesmente o deputado vai carregar contra si aquela poderosa opinião pública que eu digo aqui está acima da dimensão midiática. E tem também repercussões, inclusive externa, para o Brasil, a política brasileira, que não anda muito bem em termos, eu não digo nem de setores progressistas, mas principalmente dos Estados Unidos e da nova administração Joe Biden. Vejamos aqui o que pensa a Câmara para encaminhar esse problema, já que parece descartada a confirmação da prisão pelo Supremo Tribunal Federal do deputado Daniel Silveira. Cúpula da Câmara defende revogar a prisão de Daniel Silveira, mas estabelecer alguma punição. Em encontro chefiado por Arthur Lima, que é o presidente da Câmara, discutiu-se a suspensão do mandato até, pelo menos, o fim da análise do caso pelo Conselho de Ética da própria Câmara dos Deputados. É também mais complexa, porque não envolve apenas o pequeno colegiado da mesa diretora da Câmara, constituída, salvo engano, de 9 ou 10 membros, mas de todo o plenário. Não é? E quando a questão vai para o plenário, e aí envolve inclusive voto secreto, salvo engano, e dificilmente a Câmara poderá
referendar aquela medida do Supremo. Seja como for, esse acordão aqui, que não está previsto no regimento, será possível mediante acordo político, ou seja, das várias lideranças políticas, inclusive aí da oposição. Daniel Silveira foi preso na noite de terça-feira por ordem do ministro Alexandre de Moraes, decisão que foi referendada nesta quinta por unanimidade pelo plenário do Supremo. Ele é alvo de 2 inquéritos na corte. Um apura atos antidemocráticos e o outro fake news. Moraes é relator de ambos os casos e a ordem de prisão contra o deputado bolsonarista foi expedida na investigação sobre notícias falsas. Eu nem vou entrar muito nas ofensas do deputado e nas ameaças que ele faz aos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque isso está já sobejamente divulgado pela mídia. E é evidentemente um radical, e um radical difícil de controlar, como tem demonstrado o próprio presidente ou a equipe presidencial constituída, inclusive de generais lá do Palácio do Planalto. Agora vejamos as repercussões que esses atos, dos radicais provocam, principalmente na questão administrativa, na questão de Estado. Vejamos aqui esse material da Folha, dizendo o seguinte: com desgaste de Ernesto, no caso o Ernesto Araújo, o chanceler, Almirante vai a missões diplomáticas e é chamado de 02 do Itamaraty. Sem status de ministro, Flávio Rocha viajou recentemente à China e à Argentina, países com os quais o chanceler perdeu o diálogo. O chanceler, o Ernesto Araújo, é um homem que todo mundo, e às vistas e às escâncaras, controlado pelo deputado Eduardo Bolsonaro, e que dizem ser também o alter ego do presidente Bolsonaro. Agora, veja como é que isso se dá, não é? Então o Itamaraty é afastado, não é, por falta de diálogo do seu chanceler, e ocupa o lugar do Itamaraty 3 ministros de Estado. Aliás, no caso, 2 ministros e mais esse secretário, esse aqui em nível de secretário e não ministro de Estado, que é o almirante Flávio Rocha. Porque trabalham também o ministro das Comunicações, o deputado Fábio Farias, e a ministra da Agricultura, a Tereza Cristina, que é tida como uma diplomática nata, não é? Porque ela, na realidade, ela não é da carreira, mas que fez um bom trabalho junto principalmente ali ao Oriente Médio, quando os árabes, surpreendidos com aquelas posições do Bolsonaro em favor de Israel, ameaçaram cortar as compras das nossas carnes e do nosso frango. Quando a gente vê aí um panorama aberto para a esquerda se firmar, né, principalmente diante de um candidato único ou de um candidato que venha a representar a maioria dentro da própria esquerda, enquanto os outros partidos são assaltados por crises internas e que já ameaçam o principal, diria, não é, o adversário do Bolsonaro no campo da direita, que é o governador de São Paulo, João Dória, que em outros partidos também, do próprio DEM, do PSDB, não é, que hoje virou uma coxa de retalhos, com o governador Dória de um lado e o deputado Aécio Neves de outro. Bom, esta era a situação criada logo após a eleição do presidente da Câmara, quando houve aquela vitória retumbante do presidente, não é, sobre seus inimigos políticos. E o que parecia uma espécie de controle, não só controle parlamentar, mas controle da política, não é, da agenda da Câmara dos Deputados e do Senado. Agora, tudo fica instável, não é? Porque fica à espera justamente do que fazer com este deputado, que vai continuar preso por mais algumas horas, mas certamente será libertado.